quinta-feira e hoje nós temos aqui o nosso papo da semana, como sempre no oferecimento da prestadora Álvaro Ernesto, que é a PAI, e você já sabe, sempre aí trazendo aí tratamentos para transtornos mentais e dependência química. A Clínica PAI também cuida de odontologia, fonoaudiologia, psicologia, também dermatologia, exames laboratoriais, tem fisioterapia também, tem clínica médica geral. E você já sabe, a Clínica PAI fica na rua Nossa Senhora da Assunção, número 13, na Cidade Alta, na rua da Câmara de Vereadores, em Camamu. Você pode ligar para o 73-3255-2488, 3255-2488, o Dr. Álvaro e sua equipe fazem atendimento também de doenças nervosas de dependentes de drogas. Portanto, Clínica PAI em Camamu. Bom, nós mais uma vez, né, nesta quinta-feira, falando a respeito de assunto que interessa a nossa comunidade, as pessoas que nos acompanham aí todas as semanas no nosso programa Alô Litoral. Doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Zito. Boa tarde, ouvintes da Litoral. No estúdio, boa tarde, Souza Grapione e Rony X. Zito, é oportuno dizer que é crescente o número de ouvintes que aborda a gente na rua. Tivemos uma notícia que os 2 últimos vídeos que trataram de assuntos extremamente importantes, saúde, educação, rola o vídeo nas escolas, tomou uma dimensão muito diferente dos demais, e até amigos meus com observações macabras, além das gratas manifestações. Carlos e Edson disseram que o vídeo foi muito pertinente, que o assunto foi muito bom, mas que cuidado para eu não morrer. Então eu perguntei a ele se ele já tinha escolhido como ele queria morrer. Porque se todos nós vamos morrer de alguma coisa, né? Eu perguntei, você escolheu o quê? Diarreia? Você escolheu morrer queimado? Você escolheu morrer afogado? Que é que todo mundo tem uma maneira que vai, mas não vai ficar ninguém para semente, né? Aí a curiosidade, eu queria saber do que eles escolheram morrer, né? Eu tenho já lá minhas preferências. Enfisema pulmonar, por exemplo, é uma preferênciazinha minha, mas tem uma curiosidade que eu tenho muita curiosidade de saber qual a preferência das pessoas, o que as pessoas queriam morrer. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o infarto do miocárdio. Né? Tem muita gente que gostaria de morrer do infarto do miocárdio e tem outras pessoas que têm um medo danado de morrer de infarto do miocárdio. Não, de certo, é de certo que independente do que seja, um dia, uma hora vai ter que partir, né, doutor? Pois é. Aí tem pessoas que não querem escolher e eu já escolhi a minha forma. Eu acho que o interessante é cuidar da saúde para não sofrer enquanto vivo. Mas você lembra a Torre Gêmea? Tinha gente ali que comia chuchu a semana toda, durante a vida toda. Só fazia o seguinte, comer chuchu, orar e nada mais. Resumia a vida assim, veio o avião lá e puf. Matou todo mundo. O cara fazia abstinência de sexo, comia chuchu e orava. Só isso que ele fazia. E o avião matou todo mundo. Doutor, um dos grandes problemas, né, da humanidade hoje, até por consequência da alimentação, problemas relacionados às doenças coronárias, que diz respeito a esse órgão tão importante que desencadeia aí uma série de problemas no nosso corpo, que é o coração. É o coração. Antes de a gente falar dessas doenças coronárias, gostaria que o senhor fizesse aí um relato, né, fizesse uma explanação a respeito desse órgão tão importante que é o coração. O coração, simbolicamente, né, ele representa o centro do sentimento, tem todo aquele simbolismo, porque quando a gente se emociona, o coração bate mais. Quando a gente está tranquilo, o coração está ali, quietinho e tal. Então, de tempos antigos, onde não se conhecia a anatomia, a fisiologia do coração, se admitia que o coração fosse o centro do sentimento. E até, quem sabe, do pensamento. Mas, com conhecimentos de anatomia e fisiologia, se viu que o coração repercute sentimentos
mas que, na verdade, o sentimento é produzido no cérebro, que o coração é um órgão mecânico, ou seja, é uma bomba, é um órgão que faz o sangue correr pelo corpo, que produz o bombeamento do sangue, né? Que é capaz de fazer o sangue andar como uma bomba d'água faz a água seguir dentro dos tubos. Então, e o coração humano, no caso, tem 4 compartimentos, né? 2 menores, que são as aurículas, e 2 maiores, mais musculosos, que são os ventrículos. Uhum. E o coração humano é formado por um músculo potente chamado miocárdio, né? É assim, um músculo tipo a moela da galinha, assim, um músculo muito grosso, muito potente, e que mesmo batendo milhões e milhões e milhões de vezes por minuto durante uma vida inteira, às vezes de 80, 90, 100 anos, pode chegar ao dia da morte da pessoa sem uma lesão, rígido, sem uma doença. Então, é um milagre, né, de Deus, um milagre da natureza, a existência desse músculo potente, o miocárdio, que às vezes a gente estraga ele com excesso de gordura, com cigarro, com álcool, e ele está ali resistindo. Então, o coração é um órgão feito para fazer o sangue circular, para bombear o sangue pelo nosso corpo, distribuído por todos os setores do organismo. Isso é o coração. Não adianta culpá-lo por nada, né? Não adianta culpá-lo por nada. O coração é inocente até que se prove o contrário. E essa questão, a questão mística do coração, doutor, que até, como o senhor falou, até um tempo, achava-se que o centro do sentimento seria o coração, até que muita gente diz, você está aqui no meu coração, gosto de você. Meu amigo do peito. Do peito, né? Então, tem muito isso. Meu amigo do peito. Da música Roberto Carlos, né? Rapaz, tá vendo, doutor Álvaro também já está trazendo aqui a questão. Inspirado hoje, você tá vendo, né? Eu tô vendo. Agora, doutor, para a gente falar, antes de a gente falar aqui do infarto do miocárdio, que diz respeito a um conjunto de doenças coronárias. O que seria a doença coronária, genericamente falando? O coração bombeia o sangue, né? E esse sangue chega ao coração, por definição, através das veias. E esse sangue sai do coração pelas artérias, porque as artérias, elas repetem o que o coração faz bombeando o sangue. Quando o coração espreme o sangue dentro da artéria, a artéria elastece e volta. Quando ela volta, ela continua bombeando. Então, a artéria repete o bombeamento. O sangue sai do coração para dentro das artérias e a artéria sai espalhando ele. Ora, só que o coração precisa também ser irrigado de sangue, ser alimentado por nutrientes e pelo oxigênio que está no sangue. A artéria que faz isso é chamada artéria coronária, a artéria do próprio coração, para alimentar o próprio coração. E essa artéria coronária, quando está doente, ela pode, sendo entupida, quando ela está entupida de gordura, de colesterol, ela pode causar a morte de uma parte do coração, a morte de uma parte do miocárdio, e a isso se dá o nome de infarto agudo do miocárdio, ou seja, uma morte da parte do músculo cardíaco, do próprio coração. E quais são os principais sintomas, doutor? Ora, o infarto do miocárdio ele pode ocorrer sem nenhum sintoma, principalmente no diabético, porque o diabético ele sofre de uma doença que a longo prazo tira a sensibilidade, tira a dor. Por exemplo, o pé de um diabético de longo prazo, 10, 15 anos, pode pisar num prego e não sentir dor nenhuma. Então, no diabético, o infarto pode ocorrer até sem dor, com pouca dor ou sem dor. Sem nenhuma. Das pessoas que não são diabéticas, o infarto ocorre geralmente com uma dor tipo aperto no peito, chamado de opressão precordial. É uma sensação de que está sendo esmagado, que o peito está sendo esmagado. Não é pontada, não é esses outros tipos de dor, tipo uma cólica,
mas é uma sensação de esmagamento, como se a pessoa tivesse deitado e um peso enorme estivesse esmagando o peito, faltando o ar. Uhum. E naquilo vem normalmente um suor frio, uma sensação de que você está desfalecendo. E essa dor geralmente se irradia para o braço esquerdo, com a sensação de que ele está com a cãibra, que ele está dormente. E se você olhar em algumas pessoas, tem um arroxeamento da ponta dos dedos ao mesmo tempo. E a pessoa vai ficando tonta, porque vai faltando sangue circulando. Então, aquele coração que está ficando fraco e doente está deixando de espalhar, de bombear o sangue, de mandar nutrientes para o resto do corpo, que começa a sofrer com aquilo. Em alguns casos, isso pode piorar e o coração começar a bater um pouco fora do ritmo e dar palpitação, o que é um risco dobrado, porque aí pode ocorrer uma parada cardíaca. E se não for socorrido, a morte súbita. Alguns infartos podem causar morte súbita nessa hora. Uhum. Porque, além de tudo, o coração pode, né, sair do ritmo e parar. Ou seja, começar a bater rápido demais, ou começar a bater lento demais, ou começar a bater totalmente fora do ritmo, de modo anárquico, parar e o cara morrer ali, se ele não for socorrido. Ora, isso ocorre numa percentagem, em algumas pessoas, em alguns casos, e em outras, aquele coração que uma parte dele foi lesada, que ficou um ferimento, digamos assim, as primeiras 24 horas são horas críticas, porque você tem uma ferida no órgão que não para descansar, né? Que sempre tem que estar trabalhando ali. O descanso dele é entre uma batida e outra, é entre uma sístole e outra. É aquele que descansa carregando pedra. Então ele não tem tempo para cicatrizar. Ora, se ele não tem tempo para cicatrizar, o coração infartado, o coração doente, ele pode a necrose, né, aquele ferimento, ele pode deixar extravasar o sangue, ele pode não ter força para bombear o sangue, que a gente chama de choque cardiogênico, a falência do próprio coração. Ele pode ficar tão fraco que não tem mais força para bombear o sangue. E aí você tem a insuficiência cardíaca, a falta de ar, o pulmão se encharcando de líquido. Então essa é uma das causas de morte nas primeiras horas. A arritmia ou o choque cardiogênico, que é o coração insuficiente para jogar o sangue para frente. Claro, Zito, que tudo isso pode ser corrigido na maioria dos casos, mas quando a pessoa está muito bem cuidada, num bom hospital ou na UTI, melhor ainda, nas UTIs cardiológicas, só para tratar problemas do coração. Melhor ainda, nas UTIs cardiológicas coronarianas, só para tratar problemas de infarto do miocárdio que existem nas grandes metrópoles como Salvador. Agora, doutor, existem alguns fatores de riscos associados ao infarto do miocárdio? Existe, mas só para eu não esquecer, Zito. A principal prevenção de morte no infarto, a principal maneira de você evitar que a pessoa morra ao ter um infarto, porque nem todo mundo que tem um infarto morre, ou melhor, a maioria não morre, é você botar a pessoa deitada. É você não deixar que a pessoa faça esforço físico. Se o infartado ficar quietinho, deitado, e não levantar nem para urinar, nem para defecar, ele já tem uma grande chance de se salvar, de ficar vivo. Ora, mas a população não é informada disso. E pasme você, Zito.
Os servidores da saúde, mesmo aqueles que cuidam mais do doente, eu posso arriscar dizer a você que a maioria não é informado disso. E eu posso dizer a você que uma parte dos médicos não sabe disso. Tá certo? Formação. Então as pessoas ficam pensando que é injetando remédio de qualquer jeito, oxigênio e tal, que salva o infartado. Não é. É imobilizando ele. Não deixar o cara fazer esforço nenhum é o principal remédio para evitar a morte num doente que sofreu infarto agudo do miocárdio. É menos exigência daquele órgão, né? Claro, qualquer esforço que ele fizer, ele está sobrecarregando um coração que está doente. Aham. Só que no Brasil, para você ver as contradições, isso não custa nada. Quer dizer, a Litoral está dando de graça aqui, ó. É? Para todo o Baixo Zone pegar a Litoral. Quer diminuir as mortes com infarto do miocárdio, deixa o cara deitado, não bula nele, não deixa ele descer da cama para urinar, não deixa ele descer da cama para defecar, para nada. Não deixa ele se assustar, porque quando se assusta o coração começa a bater mais rápido. Não deixe bater na porta, fazer zoada, ele tem que ficar no ambiente de plena paz. Aí você já está começando a fazer um tratamento extremamente eficaz. Se a gente só tivesse falado nisso aqui agora, a gente já tinha prestado um grande serviço. Com certeza. Em relação a esses fatores de risco, nós precisamos observar. Colesterol alto, né? Obesidade. Será que não é a mesma coisa falar de colesterol alto e obesidade? Não. Não. Obesidade, por quê? Se você tem 50 quilos, seu coração está trabalhando para 50 quilos. Uhum. Se você tem 100 quilos, ele está trabalhando para o dobro. O dobro. Se você tem 150, ele vai trabalhar para 3 vezes mais. Então, quanto mais quilos você tiver no corpo, maior é o trabalho do coração. Né? Uhum. Se o cara tem um infarto e ele tem 50 quilos, o coração dele vai precisar bombear o sangue para 50 quilos. Mas se ele tem 200 quilos, é claro que esse coração infartado vai sofrer mais. E a morte súbita e a morte durante o infarto vai ser muito mais fácil com o cara pesadão. Colesterol. Porque o colesterol alto, ele influi na formação da placa de gordura que entope a artéria coronária, que é uma das causadoras do infarto do miocárdio. Cigarro, tabagismo. Por quê? Porque o cigarro, ele estreita, ele causa um espasmo das artérias do corpo todo, inclusive da coronária. Então, na hora que o cara fuma, na mesma hora, alguns segundos depois, dá uma contraçãozinha, aumenta a pressão arterial e também dá uma contraçãozinha. Então, é um fator de risco. Uhum. E os outros? As pessoas estressadas. Sob estresse, as coronárias estão apertadas, estão contraídas. São os principais. Né? Estresse, tabagismo, colesterol alto, peso alto, obesidade e as outras gorduras do sangue. Agora eu deixei essa por último. O maior fator de risco para qualquer doença vascular, coronariana ou dos vasos, veias da perna, ou do braço ou do olho é o diabetes. Então, prevenir o diabetes é prevenir o infarto, é prevenir a doença do rim, é evitar que a pessoa vá depois para a máquina de diálise. Tratar o diabetes é tratar todas as doenças que matam muito. A hipertensão, que eu esqueci, é um dos grandes fatores de risco para o infarto do miocárdio também. Sair do sedentarismo ajuda? Ótimo, porque o sedentarismo diminui o diabetes, diminui a hipertensão, diminui o peso, diminui o colesterol e diminui a vontade de fumar. Então, o sedentarismo, quando a gente combate o sedentarismo, nós estamos combatendo a possibilidade do indivíduo ter infarto do miocárdio. Doutor Álvaro, participação do nosso ouvinte pelo 32562524. Alô, boa tarde. Boa tarde. Caiu a ligação. Doutor Álvaro, como é que é feito o diagnóstico dessa patologia? Em medicina,
em qualquer especialidade, o diagnóstico é feito com duas coisas, né? A informação científica e a artesanalidade do médico. O médico tem que ser sensível, ele tem que ter olho e ouvido para escutar e para palpar e para olhar o paciente. Depois é que vem os exames. Aí, o exame é para documentar o que ele já sabe. E existe Seria a confirmação. o eletrocardiograma e as enzimas cardíacas, a última chamada de troponina fração cardíaca, que dá o diagnóstico de certeza do infarto do miocárdio. Doutor, em relação ao tratamento, o que é que a gente tem disponível hoje na questão da medicina para fazer esse tratamento? Como eu disse a você, desde o repouso absoluto ao AS, que já tem talvez 500 anos de existência, né? Ao diazepam para deixar o cara tranquilo, aí você vai a heparina, que é anticoagulante, há uma série de substâncias que deixam o sangue sem coágulo nenhum, né? Os trombolíticos, né? Que dissolve os coágulos. Aí você vai lá os estentes, que são aquelas molazinhas que você introduz e aquela placa de gordura é afastada e fica a molazinha lá para a artéria ficar desobstruída, o sangue circular. Normalmente aquilo se faz em minutos, rapidamente. Ou então a cirurgia cardíaca, tanto por dentro da artéria, como a colocação do estente, eu acabei de dizer, como a céu aberto. Abre o peito, coloca lá ponte safena, ponte mamária. Então, é uma infinidade de tratamentos que vão desde o tratamento clínico conservador até o tratamento cirúrgico radical, que pode ir até o transplante de coração. Doutor Álvaro, agora sim, a participação do ouvinte 32562524. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falamos? Valdelice. Valdelice, fala de onde, Valdelice? Porto Falso. Porto Falso, aqui em Tuberá. Pode falar que o doutor Álvaro está lhe ouvindo. Eu gostaria de saber, porque eu sou diabética e tenho colesterol. Ah. Aí, às vezes, meus dois rins doem. Eu queria saber se é porque do diabetes ou do colesterol. Valdelice, obrigado por você estar participando. É um prazer enorme falar com você. Eu só queria que você repetisse um fragmento aí. Você disse assim, olha, eu tenho colesterol, que mais é diabética, mas teve uma parte que eu não entendi. Eu queria que você repetisse aí. Eu sou diabética e tenho colesterol alto. Certo. Aí, às vezes, meus dois rins ficam doendo. Os seus dois rins ficam doendo, certo. Olha, essa queixa dos dois rins ficarem doendo, geralmente não é o rim, é a área onde fica o rim, que é a área lombar. E isso é um cansaço muscular da coluna lombar e da região lombar onde fica o rim. Normalmente. Então é uma dor lombar da coluna. Agora, quem tem diabetes e ao mesmo tempo colesterol alto, tem um fator de risco aumentado para doenças do coração e para doenças do rim. O médico que você procurar vai fazer exames fáceis de fazer, que vai mostrar se você tem ou não tem já um comprometimento do rim. E se você tem ou não tem um comprometimento do coração. De qualquer jeito, existem remédios que vão manter o seu diabetes sob controle e o seu colesterol sob controle. Pois é, a gente agradece a participação do nosso ouvinte aqui pelo 32562524. Doutor Álvaro, antes de a gente finalizar, eu gostaria de saber se, após passar por um infarto agudo do miocárdio, né, mesmo tendo sido feito o tratamento, existem algumas sequelas que o indivíduo pode ficar? Ô Zito, se ele estiver numa cidade como Salvador, Itabuna, nas grandes metrópoles ou nas grandes cidades brasileiras, ele pode sair sem sequela nenhuma. O que é bom, mas é mal. O que é bom, mas é ruim. Porque antigamente o infartado, ele mudava completamente a vida dele. Ele fazia uma reciclagem. Quando ele chegava em casa, ele deixava de fumar, trocava o leite comum pelo desnatado, a família se reorganizava toda, ele diminuía o trabalho, as pessoas começavam
a tratar ele de uma forma diferente. Enfim, ele mudava toda a vida. E o cara que está no escritório, na correria, o grande empresário, e tem um infarto, é levado de helicóptero, bota um estente, no dia seguinte ele está com o mesmo ritmo de vida, sentado na mesma mesa. Então a gente pergunta se é melhor aquele tratamento anterior que reformulava toda a vida do sujeito para melhor, Correto. ou se é o de hoje, que corrige tudo sem mudar nada na vida dele, mas que ele continua com os Cometendo, mesmos, né, os maus mesmos deslizes. hábitos que Exato, ele tinha. exatamente. Aí é uma interrogação filosófica para um programa novo. Vamos lá, mais uma participação aqui pelo 32562524. Alô, boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Com quem nós estamos falando? Eliana, Eliana, fala de onde, Eliana? Prainha 2. Da Prainha 2 aqui em Tuberá, doutor. Pode falar, Eliana, doutor Álvaro está lhe ouvindo. Eu quero tirar uma dúvida se esse problema de sopro pode surgir um infarto. Quem tem sopro, pode acontecer o Certo. infarto. Eliana, obrigado por estar participando. A Prainha sempre participa, não? Mas que a gente tem um caso especial por ter trabalhado aí mais de 3 anos. Eliana, é o seguinte, o sopro é um sinal, é um aviso de que as válvulas cardíacas estão doentes. Então, o sopro não é uma doença em si, né? Uhum. É uma forma de mostrar que algo está doente, que uma válvula está doente. Nem é ruim, nem é bom em termos de infarto. Nem influi muito, nem influi pouco. Então, doença da válvula cardíaca é uma coisa e infarto é a doença da artéria coronariana. São duas coisas distintas. Obrigado pela participação, Eliana. Doutor Álvaro, uma curiosidade. Tem alguma coisa a ver essa questão da doença coronária com o AVC? Tem, porque repara, a doença coronariana aguda é uma doença de uma artéria do coração. Como é que ela ocorre? A artéria do coração vai juntando ali a gordura, o cálcio vem, vai entupindo ela, chega uma hora que parte aquilo ali, entope de vez, obstrui a passagem do sangue. A mesma coisa acontece com o AVC, em alguns tipos de AVC. Vai juntando, obstrui, parte, dá uma hemorragia, só que no cérebro. Então, AVC, acidente vascular cerebral. Tem mais de um tipo de AVC, mas um dos tipos de AVC ocorre da mesma forma que ocorre o infarto agudo do miocárdio, com as mesmas causas, com os mesmos mecanismos e com os mesmos danos. Então a gente também não fica só preso àquela questão da pressão arterial, né? Não, No caso por do exemplo, pressão arterial alta favorece o infarto e o AVC. Diabetes descompensado favorece o infarto e o AVC. Sedentarismo favorece o infarto e o AVC. Tabagismo favorece o infarto e o AVC. Pois é, doutor Álvaro, mais uma participação aqui do nosso ouvinte. O assunto de hoje a gente sabe que é muito interessante. A gente É está muito interessante. cuidando aí da vida das pessoas, da saúde das pessoas, como o senhor disse, prestando serviço gratuito aqui, através do rádio, chegando a milhares e milhares de pessoas. Vamos ao telefone, o 32562524. Alô, boa tarde. Boa tarde, Com quem eu falo? com Valdeci. Valdeci, fala de onde, Valdeci? Fala aqui da zona rural. Da zona rural aqui do município de Tuberá mesmo? Isso. Pois não, Valdeci, doutor Álvaro lhe ouve. Eu queria tirar uma dúvida com você. É porque o meu colesterol ele era alto. Ah, E aí eu comecei a tomar suco de limão de manhã cedo com água morna. E aí eu fiz o exame e hoje ele está, eu fiz o exame essa semana, peguei o resultado, está em 209. Aí eu queria saber de doutor Álvaro se ele baixar demais, se eu corro algum risco, se tem algum problema. Assim, eu queria uma explicação. certo. Ele está lhe ouvindo. Valdeci, obrigado por participar. Vocês fazem o programa, né? Brilhantam, dão uma pimenta no programa. Olha, primeiro, o limão com a água eu não conheço nenhum estudo científico que prove isso, mas você sabe que a força de vontade aqui é importante aí. Você se voltou para isso, está dedicado a isso, provavelmente você está fazendo uma série de ações e está dando certo. Bom,
Agora, o que é o colesterol? Para que serve o colesterol? O colesterol serve como matéria-prima para o organismo fabricar uma série de hormônios, inclusive os hormônios reprodutores, os hormônios que você precisa para menstruar, que você precisa, no caso, para ter filhos, né? O estrógeno, a progesterona, todos os nossos hormônios dependem desse colesterol. Então, o colesterol é ruim quando ele está acima do normal. O colesterol normal a gente precisa para construir os tecidos do corpo, as células, os hormônios, tudo. E dificilmente ele fica muito abaixo do normal, porque nós temos fatores de regulação. Basta comer que o organismo sabe fabricar colesterol. A não ser naquelas modelos que querem ficar tão magras, tão magras, tão magras, que a própria natureza impede elas de terem filhos. Por quê? Porque o colesterol baixou demais. Não creio que seja esse o caso, mas se tiver algum problema, a avaliação médica pode mostrar. Isso que falar, ela falou da água, doutor. É importante se ingerir água, né? Tem até um limite mínimo por dia, né? Claro, tem um limite mínimo por dia. Tudo isso é evidenciado de forma natural. Só pela quantidade que a gente urina e pela cor da urina. Se o cara está com a urina muito amarelona, em pequena quantidade, está mostrando que está bebendo pouca água. Se está com a boca ressecada, com a saliva ressecada, está bebendo pouca água. Ok, nosso assunto é muito bacana, muito importante, interessantíssimo. A gente observa isso, inclusive, pela participação do nosso ouvinte. Tenho certeza que milhares e milhares de pessoas estão nos ouvindo nesse exato momento, mas também a gente já avançou um pouco mais no nosso tempo. Vamos agora esperar na próxima quinta-feira um outro assunto tão importante quanto esse. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, ouvinte da Litoral. É sempre bom esse convívio aqui, é uma festa, né, Zito? Com certeza. E na próxima semana nós nos encontramos. Ainda bem que isso aqui não é TV, viu, doutor? Porque os bastidores também contam, né? Meu Deus do céu, aqui tem nós temos Rony Sisto, né? O que faz esse sucesso todo nas redes sociais. E Souza Gravilda, né? O dono das manhãs aqui na Litoral. Ainda bem. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já já na continuação aqui do nosso programa Alô Litoral.